Você olha no espelho e algo não encaixa. Não é cansaço, não é tristeza. É como se a pessoa que está ali não fosse mais você. E o mais confuso de tudo é que ninguém te preparou para isso. Você observa os próprios olhos e sente que eles pertencem a um estranho. As roupas que você veste, o jeito que você arruma o cabelo, tudo parece um figurino de uma peça que você não quer mais encenar. Porque quando o narcisista vai embora, o que fica não é só o silêncio. É um vazio estranho, como se partes suas tivessem sido levadas junto, guardadas na mala de alguém que nunca teve a intenção de devolvê-las. E você tenta seguir, tenta voltar ao normal, mas dentro de você, algo não responde mais do mesmo jeito. A alegria parece abafada por um véu. A sua própria voz soa distante. E isso não aconteceu por acaso. Para Carl Jung, quando uma relação toca camadas profundas da psique, ela não termina. Ela deixa marcas na identidade. Quando você convive com alguém que exige que você se anule para que ele brilhe, o seu eu começa a se esconder. Para Jung, nós todos usamos uma persona, uma máscara social necessária, mas no abuso, o narcisista não quer que você use uma máscara. Ele quer que você se torne a máscara que ele desenhou para você. Você parou de ser um ser humano com luz e sombra para se tornar um objeto funcional na vida dele. É por isso que o espelho é tão cruel agora. A máscara colou na pele. Quando ele saiu, ele arrancou a máscara e levou parte da sua pele junto. O que você sente agora não é só vazio, é a carne viva da sua alma exposta, sem a proteção daquela identidade que você foi forçada a encenar. E o que você está sentindo agora não é fraqueza, é fragmentação. Este é o segundo vídeo da nossa série Reconstrução Silenciosa. Uma jornada em 3 partes, onde você vai entender o que aconteceu com a sua alma depois que o barulho cessou. Por que esse estranhamento acontece? E principalmente, como começar a reconstruir a sua identidade, sem se perder de novo. Se você sente que este vídeo é o espelho que você precisava hoje, eu te convido a se inscrever e fazer parte desta nossa comunidade de almas sensíveis. Comente aqui embaixo: eu estou voltando para casa. Deixe que essa frase seja o seu primeiro limite colocado contra o vazio. Fica comigo até o final, porque o que você está sentindo agora não é o fim de quem você era. É o começo de quem você ainda não reconhece. Talvez a maior armadilha desse momento seja você acreditar que as suas lágrimas são por ele. Você chora, sente um aperto no peito e pensa: como posso sentir falta de alguém que me machucou tanto? Mas deixe-me te contar uma verdade que a sua alma já sabe, mas sua mente ainda não processou. Você não está chorando por ele. Você está no velório da pessoa que você era antes dele chegar. Você chora pela sua alegria, que foi silenciada, pela sua coragem, que foi podada. Você chora porque sente que a versão de você, que acreditava nas pessoas, que sorria sem medo e que tinha brilho nos olhos, foi enterrada sob anos de críticas e manipulações. Muitas vezes, a frase que mais ouço nas mensagens que recebo é: eu não me pertenço mais. Lembro-me de uma mulher de 55 anos que, após 2 décadas de um casamento opressor, sentou-se à mesa para tomar café e percebeu algo devastador. Ela queria comprar uma toalha de mesa nova, mas não conseguia escolher. Ela me disse, com os olhos marejados: eu percebi que não sei mais qual é a minha cor favorita. Por 20 anos, eu escolhi a cor que ele gostava para não haver briga. Eu escolhi o prato que ele preferia, o filme que ele queria ver, o tom de voz que não o irritava. Eu me apaguei tanto para que ele coubesse na sala, que agora que ele saiu, eu olho para o sofá e não vejo ninguém sentado lá, nem ele, nem eu. Isso ressoa em você?
Essa sensação de ser uma casa vazia, onde as luzes estão acesas, mas o dono não mora mais lá? Psicologicamente, o que você está vivendo tem um nome: dissociação. Para a psicologia profunda de Jung, é como se a sua psique tivesse se fragmentado para sobreviver. Quando a dor de ser você mesma se torna insuportável, porque ser você mesma gerava punição, desprezo ou gritos, o seu cérebro cria uma distância. Você olha no espelho e sente essa despersonalização, porque o seu ego está tentando te proteger. É um mecanismo de defesa. É como se a sua alma dissesse: já que não posso fugir desse lugar, eu vou me esconder lá no fundo, onde ele não possa me tocar. O problema é que agora que o perigo passou, você ainda está escondida. Você olha para o reflexo e vê apenas a casca, a máscara de sobrevivência que você usou por tanto tempo. Diga-me aqui nos comentários, você também sente que se perdeu nos detalhes? Qual foi a pequena coisa, um gosto musical, uma cor, um hobby, que você percebeu que abandonou para manter a paz? Ler o seu relato ajuda outras pessoas a entenderem que não estão loucas. Entenda isto: a tristeza que você sente não é saudade do abusador. É a saudade desesperada de si mesma. É o luto por aquela pessoa vibrante que você deixou no ponto de partida dessa relação. Porque a verdade dói, mas liberta. Quando a porta se fechou e ele saiu, algo muito precioso seu ficou para trás. Agora, precisamos entrar em um território que costuma ser habitado pela vergonha. Aquela vontade súbita de pegar o telefone, aquele aperto no peito que surge no meio da tarde, uma saudade que parece queimar, mesmo depois de todas as noites que você passou em claro, chorando pelo que ele te fez. Eu quero que você respire fundo e ouça o que vou te dizer, retirando todo o peso do julgamento sobre os seus ombros. Uma parte sua ainda quer aquilo de volta, mesmo sabendo que te machuca, mesmo sabendo que aquele solo é infértil. Existe um magnetismo invisível que tenta te puxar para o abismo novamente, e você se pergunta em silêncio: será que eu não tenho dignidade? Será que no fundo eu gosto de sofrer? Não, minha querida alma. A resposta não está em uma falha do seu caráter, mas na biologia da sua própria sobrevivência. O que você está sentindo não é o chamado de uma alma gêmea, mas o grito de um corpo que foi condicionado a funcionar sob uma voltagem perigosa. Existe um conceito científico chamado reforço intermitente. Imagine um rato em uma gaiola que recebe comida toda vez que aperta uma alavanca. Se a comida parar de vir, ele desiste. Mas se a comida vier de forma aleatória, às vezes sim, às vezes não, o rato fica obcecado. Ele aperta a alavanca até a exaustão. O narcisista fez isso com o seu sistema de recompensa. Ele te deu o paraíso e o inferno sem aviso prévio. Isso criou uma tempestade de dopamina e cortisol no seu sangue. Você não é dependente da pessoa, você está com o sistema nervoso central sequestrado por esse ciclo de estresse e alívio. Entender isso é o primeiro passo para parar de se punir por sentir saudade. Imagine um ciclo onde ele te dava tudo, te colocava no centro do universo e logo em seguida, sem aviso, ele sumia, retirava o afeto e te deixava no escuro. Esse jogo de atenção e ausência criou em você uma dependência química real. Quando ele voltava, o seu cérebro recebia uma descarga de alívio tão poderosa que você se sentia viva de novo. E o seu sistema registrou que a sua vida dependia daquele olhar dele. Nessa montanha-russa emocional, você acabou confundindo intensidade com profundidade. Os momentos bons eram tão altos e os ruins eram tão devastadores que o seu cérebro parou de entender o que é a paz. Para você, o amor passou a ter gosto de adrenalina e medo.
E talvez o que mais doa agora não sejam as lembranças das brigas, mas o peso do silêncio que ele usava como arma. O tratamento de silêncio não era apenas ausência de fala. Era uma forma de tortura psicológica que te deixava em um estado de alerta constante, implorando por uma migalha de reação. Esse silêncio criou uma urgência dentro de você, uma necessidade de ser vista para que você pudesse existir. Por isso, eu preciso que você entenda isto para que a sua cura realmente comece. O seu corpo não sente falta da pessoa. Ele sente falta do ciclo. Ele sente falta daquela oscilação frenética que te mantinha ocupada, tentando decifrar o indecifrável. O que você chama de saudade é, na verdade, o seu organismo em estado de choque, tentando recuperar a dose de caos a que ele se acostumou. E entenda que esse vazio que arde agora tem um nome. Isso não é amor, é abstinência emocional. Eu sei que você se sente assim. Eu recebo centenas de relatos de quem estava se sentindo limpo há dias e, de repente, por causa de uma música ou um cheiro, cai em uma crise súbita de abstinência. Se esse é o seu deserto agora, não se esconda sob a vergonha. Escreva aqui nos comentários: eu escolho a paz, não o caos. Afirmar isso em palavras é o primeiro comando direto que você dá ao seu sistema nervoso de que a tempestade finalmente acabou. A alma não é algo abstrato, ela mora na sua carne. Onde essa fragmentação está doendo hoje? É um peso nos ombros, como se você carregasse o mundo? É uma gastrite que não cura? É uma insônia onde o corpo está exausto, mas a mente está em vigília, esperando o próximo ataque? Jung dizia que o que não é resolvido na mente, o corpo expressa como destino ou doença. Olhar para esses sintomas, não como problemas médicos apenas, mas como gritos da sua identidade pedindo socorro, muda tudo. O seu corpo está tentando expelir o veneno que o narcisista deixou. E é por isso que agora, mesmo sem ele, algo ainda não encaixa. A mente ainda opera como se o perigo estivesse presente, como se fosse preciso pedir permissão, até para existir. E é nesse ponto que algo ainda mais silencioso acontece. Você começa a duvidar de si nas coisas mais simples. Escolher o que comer, escolher o que vestir, até o que sentir, parece incerto. Porque mesmo com o silêncio, o seu sistema ainda não entende que a ameaça acabou. A sua intuição, que antes era uma bússola, agora parece um rádio fora de sintonia. E diante de escolhas simples, surge um medo que você não sabe explicar. Isso acontece porque por muito tempo a sua autoridade interna foi silenciada. Os seus desejos pareciam perigosos, as suas percepções erradas, e sem perceber, você deixou de se consultar para começar a consultar o humor do outro. Agora, sem ele, vem a sensação de estar à deriva. Mas eu quero que você entenda algo fundamental. Essa dificuldade de escolher não é um sinal de que você ficou fraca ou incapaz. É apenas o sinal de que a sua bússola interna está recalibrando. Você está reaprendendo a ouvir a sua própria voz em meio ao silêncio. O seu problema não é fraqueza, é uma desorientação interna temporária. Você é como alguém que passou anos em um quarto escuro e, ao sair para o sol, precisa fechar os olhos por um tempo até que a visão se ajuste à claridade da liberdade. Você se identifica com essa paralisia diante de pequenas escolhas? Sente que perdeu a confiança no seu feeling, no seu sexto sentido? Escreva aqui nos comentários: eu estou aprendendo a me ouvir. Ao escrever isso, você está dando um comando ao seu subconsciente de que o tempo de se esconder acabou. Essa névoa que se instala na sua mente não para no reflexo do espelho. Ela invade a sua cozinha, o seu trabalho, as suas conversas mais simples.
É uma sensação angustiante de estar perdido dentro da própria casa. Você se vê diante de escolhas banais, como decidir qual marca de café levar ou que horas sair para caminhar, e o seu coração dispara. Uma pressão invisível surge no peito, como se cada pequena decisão fosse uma questão de vida ou morte. Isso acontece porque, por muito tempo, a sua bússola foi confiscada. Você viveu em um regime onde ter uma preferência era perigoso e ter uma opinião era um convite ao conflito. O medo de errar se tornou um instinto de sobrevivência. E agora, mesmo no silêncio da sua liberdade, você ainda espera o grito, a crítica ou o olhar de reprovação que vinha depois de cada gesto de autonomia. Você não confia em si porque a sua autoconfiança foi sistematicamente desmantelada, peça por peça, até que você acreditasse que precisava de um mestre para guiar seus passos. Talvez você se sinta envergonhado por essa hesitação. Talvez você se olhe e pense, por que eu mudei tanto? Onde foi parar aquela pessoa decidida que eu era? E é aqui que eu preciso que você mude a lente pela qual você se enxerga. Pare de chamar esse estado de fraqueza. Fraqueza é ausência de caráter, é falta de força moral. O que você está vivendo é algo muito diferente e muito mais humano. É desorientação interna. Imagine um marinheiro que navegou por anos sob uma tempestade violenta, com o céu coberto por nuvens negras e sem ver as estrelas. De repente, a tempestade para e o sol sai. Ele não sabe para onde navegar, não porque seja um mau marinheiro, mas porque seus instrumentos de navegação foram danificados pelo impacto das ondas. Você está apenas recalculando a rota. Esse sentimento de estar perdido não é o seu destino final. É apenas o tempo necessário para que a sua alma entenda que o horizonte agora está limpo. O medo de confiar em si mesmo vai diminuir à medida que você perceber que agora o único juiz da sua vida é você mesmo. E você é um juiz muito mais compassivo do que aquele que acabou de sair da sua vida. Você sente que essa névoa mental te persegue nas pequenas coisas do dia a dia? Que decidir algo simples parece um peso enorme? Compartilhe aqui. Qual foi a última pequena decisão que te fez sentir essa hesitação? Às vezes, colocar a dor em palavras é o que faz a névoa começar a dissipar. Mas no meio de toda essa ruína, de todo esse cansaço e desse silêncio que parece definitivo, eu preciso te contar um segredo que a sua alma ainda não esqueceu. Existe uma parte sua que permaneceu absolutamente intacta. Por mais que você sinta que foi quebrado em 1000 pedaços, por mais que ele tenha tentado invadir cada pensamento e cada espaço da sua vida, existe um território dentro de você onde o narcisista nunca conseguiu entrar. Para Jung, no centro de toda essa fragmentação, existe o self, a sua essência mais profunda, o seu verdadeiro eu. Imagine um templo antigo soterrado por cinzas após uma grande tempestade. As cinzas estão por toda parte, elas cobrem as paredes, apagam as cores e escondem os altares. Mas o alicerce do templo, a pedra fundamental, continua lá, firme e imperturbável sob o peso do que caiu. O que aconteceu não foi a destruição da sua essência, foi apenas uma desconexão forçada. Você foi levado a acreditar que o que você via na superfície, a dor, a confusão e a exaustão, era tudo o que restava. Mas a verdade é que você apenas se retirou. A sua verdadeira alegria, a sua capacidade de amar e a sua força vital não foram roubadas. Elas foram guardadas em um lugar seguro, onde ninguém poderia tocá-las ou corrompê-las. Isso não significa que amanhã você acordará e tudo estará resolvido. A cura não é uma mágica, é uma escavação. O que você está sentindo agora, esse vazio, é o espaço onde a luz está começando a entrar novamente.
Você não precisa criar uma nova pessoa. Você só precisa tirar o entulho que jogaram em cima daquela que sempre esteve aí. O maior crime do narcisista não é o que ele disse, mas o fato de você ter passado a acreditar no que ele disse. Ele plantou uma voz dentro da sua cabeça. Sabe aquele pensamento súbito que diz: você não vai dar conta, ou você é difícil de amar? Essa não é a sua voz. É a voz dele, que você introjetou para sobreviver. Na reconstrução silenciosa, precisamos aprender a separar o que é papo reto da sua alma e o que é o eco do abusador. Identificar esse invasor interno é o que nos permite começar a limpar o entulho do templo que mencionamos antes. Sinta por um momento essa pequena chama que ainda vibra no centro do seu peito. É ela que te fez clicar neste vídeo. É ela que te faz buscar respostas. Se você estivesse realmente destruído, não haveria busca. O simples fato de você estar aqui, tentando entender a sua dor, é a prova de que a sua essência sobreviveu à tempestade. Você ainda está aí. E essa parte intocada é tudo o que precisamos para começar o seu renascimento. Você consegue sentir, ainda que bem lá no fundo, que existe algo em você que é só seu e de mais ninguém? Que existe um silêncio sagrado dentro de você que ele nunca alcançou? Se você consegue sentir esse pequeno sinal de vida, apenas respire fundo e escreva: minha luz ainda brilha. Deixe que essas palavras sejam o início da sua reconexão. Agora que você sabe que a sua essência permanece guardada, como se fosse uma semente esperando o fim do inverno, eu quero te convidar a dar um passo prático, um pequeno ritual de coragem para começar a resgatar o seu território. Muitas vezes, a nossa cura começa no mesmo lugar onde a nossa dor se manifesta, no olhar. Por isso, hoje, eu te convido a fazer o exercício da recuperação do olhar. Quando este vídeo terminar, ou em um momento em que você possa estar em silêncio absoluto, eu quero que você se coloque diante do espelho. Mas não para procurar defeitos, marcas de expressão ou sinais de cansaço. Eu quero que você se olhe nos olhos por exatamente 2 minutos. No começo, pode ser desconfortável. Você pode sentir vontade de desviar o olhar, pode sentir um nó na garganta ou aquela sensação de que está olhando para um estranho. Não fuja, fique ali. Esse desconforto é apenas a máscara da persona tentando manter o controle. Enquanto você sustenta esse olhar, eu quero que você nomeie, em voz alta ou em pensamento, 3 coisas que são estritamente suas. 3 traços que o narcisista nunca conseguiu mudar, porque pertencem à sua alma. Pode ser o desenho da sua íris, a forma como você inclina a cabeça quando pensa, ou uma sardinha que você sempre teve. Pode ser algo imaterial, como a sua compaixão, o seu amor pelos animais, ou a música que só você gosta de ouvir. Ao fazer isso, você está operando uma mudança profunda na sua psique. Você está tirando o espelho das mãos do agressor e devolvendo-o para si mesma. Você está dizendo ao seu subconsciente: eu vejo você, eu reconheço você, você ainda mora aqui. Este é o início da reconstrução da sua identidade. É o momento em que você para de ser um reflexo distorcido de alguém e volta a ser a dona da sua própria imagem. Este é um compromisso solene que você faz com a sua história. Se você está disposto a se olhar com compaixão e a retomar o que é seu, escreva agora nos comentários esta frase de poder: eu estou voltando para mim. Deixe que cada letra dessa frase seja um tijolo na construção da sua nova morada interna. E se algo dentro de você está fazendo sentido agora, não é coincidência. É porque pela primeira vez em muito tempo, você não está mais tentando voltar a ser quem era antes. Você está começando a perceber quem você se tornou depois. Porque existe uma verdade que poucos têm coragem de dizer:
Quando uma relação como essa termina, ninguém sai inteiro. O que sobra são pedaços, tentando entender quais partes ainda pertencem a si e quais foram plantadas ali pelo outro. E a maioria das pessoas para exatamente aqui, confusas, cansadas, tentando se reconstruir, mas sem perceber que ainda carregam dentro de si tudo aquilo que as destruiu. As vozes, as dúvidas, os medos que não lhes pertencem. Mas existe um ponto, um limiar da alma, onde tudo isso muda. Um ponto onde o narcisista perde completamente o acesso a você. Não apenas porque ele foi embora fisicamente, mas porque você deixou de ser energeticamente acessível. Você deixa de vibrar na frequência da dúvida. Porque a verdade é que, enquanto você ainda tenta entender o que aconteceu, uma parte sua ainda está presa lá. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no próximo vídeo desta nossa série. Quando o narcisista te descarta, você se torna intocável. Lá, nós vamos mergulhar no processo de como algumas pessoas, depois de passarem pelo fogo de tudo isso, não apenas se recuperam, elas se tornam impossíveis de manipular, se tornam inalcançáveis para qualquer tipo de manipulação novamente. Elas desenvolvem uma blindagem que nasce de dentro para fora. Então continua comigo nesta jornada de renascimento. Porque o que parece fragmentação agora, o que parece um espelho quebrado, é na verdade o início da sua blindagem. É o início da reconstrução de um eu que nunca mais será silenciado. Se você sente que este vídeo tocou em algo profundo no seu coração, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o terceiro e último capítulo desta série. E eu quero te ouvir. Em que momento exato você percebeu que não se reconhecia mais? Foi em um gesto, em uma palavra ou em um silêncio diante do espelho? Escreva aqui embaixo. Eu leio cada palavra sua como quem lê um texto sagrado, pois a sua história é sagrada. Até o nosso próximo encontro, na continuação dessa série. Fique em paz. Fique com a sua verdade.